Convidamos nesse momento o Tiago Bonafina, diretor de TI do Grupo Parve, aqui no palco, por gentileza, com os aplausos de todos. Ele que interagiu bastante com o nosso evento. Convidamos também o Murilo Cirino, CEO e diretor técnico da Network Security. Perguntar é mais fácil, né? Meu momento graça, né? E teremos a presença online de Afro Vasconcelos, diretor de TI da PagMenos. Boa tarde, pessoal. Pronto. Uma salva de palmas para o Afro. Vou levar. Primeiro, eu acho que tem uma apresentaçãozinha, né? De forma rápida aí. Só para a gente contextualizar. Passa. Bem, primeiro, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só para contextualizar vocês, a gente trouxe um pouco de estudo de caso aqui de duas empresas de retail, né? A gente tem acompanhado aí os Security Leaders da Network Secure desde o Rio de Janeiro, onde a gente trouxe empresas financeiras, bancos, BH nós trouxemos o pessoal de governo, agora em Recife nós estamos trazendo agora retail, parte de automobilística e também a parte também agora da PagMenos, pessoal de farmácias, né? Como é que passa aqui? Tá, falando um pouco rápido aqui da Network Secure, nós estamos aí há um pouco mais de 20 anos de mercado, trabalhando na área de cybersecurity. Nós hoje já angariamos aí um pouco mais de 1.600 clientes espalhados no Brasil todo e um pouco fora também do país. Em termos de premiações, hoje nós estamos com um parceiro, a Kaspersky, nós somos o maior parceiro enterprise da Kaspersky Brasil e a terceira da América Latina. E aqui é um pouco dos clientes que a gente fornece um pouco de trabalho, na área de serviço, então estamos na área de bancos, serviço, indústrias, retail, não importa, nós temos um bracinho aí em todo o país, tá? E agora a gente está aqui com o Tiago, um grande amigo, um colaborador, né, do trabalho que está sendo feito aí no Grupo Parve, na área de segurança da informação, não só de segurança da informação, mas na área de TI. Eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente trocar uma figurinha, e junto com o Afro, que está online, se vocês puderem botar aí o Afro também, que está conectado, tem algumas perguntas também para ambos. Boa tarde, Afro. Boa tarde, Afro. Boa tarde, pessoal. Obrigado Prazer, pelo convite, Murilo. Que bom. Prazer estar caminhando com vocês, estar apresentando aí o case de vocês, né? Eu trouxe algumas perguntas mais generalistas, tá? Eu não queria focar em produtos específicos ou soluções específicas, eu queria trazer alguma coisa mais que agregasse mais a todo mundo que está online, né? Hoje, no retail, a gente sabe que o custo é algo que é muito sensível, né? Hoje em dia, nós temos essa questão de custo, venda e agora as gigantes chegando aí, né? No caso de vocês é difícil, principalmente a parte de varejo, né? De a linha branca e tudo mais, mas a área de tecnologia hoje está sendo muito agregada ao negócio, isso é fato. Bastante. E a área de segurança? A área de segurança, ela tá caminhando também nesse movimento, ou ela ainda está do lado de fora, só com o ouvido na porta? Como é que vocês veem isso? Eu queria falar primeiro com o Tiago, que o Tiago respondesse essa pergunta. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde pessoal que está online. É bem complexo, eu acho que varia muito de organização, de momento, maturidade. Falando um pouquinho do ramo automobilístico, não é? Esse não é um ano favorável, né? Anos de altos juros, não é? Então há uma diminuição, né,
de aquisição de veículos. Né? Então, isso diminui o quê? Budget. Diminuindo, isso, consequentemente, novos investimentos. Né? Respondendo diretamente à pergunta, há 2, 3, 4 anos atrás, não se falava muito em cybersecurity. Né? Então, era trabalhado segurança da informação, então se falava só de um firewall, do antivírus. Então, era muito comum se perguntar, sua empresa está protegida? Tá, tem um firewall, tem um antivírus. Né? Hoje você vê a quantidade de features, né, que existe no mercado, e os meninos estavam comentando ontem, aproveitando o ensejo, eu estou aqui com o nosso gestor geral de tecnologia, gestor de infraestrutura, nosso analista também de segurança, né? E a gente comentando que cada vez que a gente vai para um evento, uma situação, uma nova ferramenta, e você sente o sentimento de impotência, né? Porque quanto mais você investe ou faz uma política interna, né, você vê que ainda tem mais uma coisa a ser feita, mais um objetivo a ser trabalhado. E falando aí sim, lá no Grupo PARV, né, a gente começou justamente primeiro entender onde estávamos, né, partindo daquele princípio lá da metodologia Scrum, né, onde estamos e para onde queremos ir. Né? Então a gente usou um framework para entender qual é o grau de maturidade que a gente estava, né? A gente usou um framework do NIST, né? A gente está com a consultoria, então está com a Network Security também, para nos nortear. Né? Então, estava no nível 1, né? Normal, traçamos um objetivo de, até o final de 2022, estar no nível 3 de maturidade, e nos próximos 2 anos, né, lá em 2024/2025, chegar no nível 5. Eu recordo quando a gente montou o PDI lá para os acionistas, perdão, o PDCA, aí deu um budget lá de 200 mil em média, né, do valor de investimento a mais por mês em cybersecurity. Eu recordo, a palavra foi assim, você tá louco? Né? Aí eu lembrando a frase do amigo de manhã, o louco é o visionário do amanhã, né? Então, gradativamente foi mostrando, né, o time foi trazendo soluções, por isso que a importância, né, o cargo da direção, ele é só um elo, não é, entre o time, né, que faz realmente a coisa acontecer, e os acionistas, né? Então o time foi mostrando, foi levantando, fazendo trabalho, não só com custos, perdão, não só trazendo investimentos, mas também revendo políticas internas, né? Que tipo de melhorias a gente poderia estar atuando, né? Muitas vezes a gente tem uma ferramenta e a gente não está utilizando 100% dela. Um exemplo rápido, prático, né? A gente tem uma ferramenta de mensageria que ela permitia o bloqueio por geolocalização e um duplo fator de autenticação, e não estava ativo. Né? Isso tinha investimento? Não, era só recurso de horas, né? Mão de obra. Então, era trabalhando dessas duas formas que a gente apresentava para os acionistas, ó, a gente fez esse trabalho sem investimento, agora esse aqui precisa de investimento. E dessa forma a gente foi revendo o projeto backup, a questão do EPP, não é? É um EDR, é um PAN, então isso tudo está em andamento, e assim a gente tem conseguido aí, degrau a degrau, conquistando os objetivos. E aí, Afro, o que é que você tem a dizer? Cybersecurity está conseguindo aí dar as mãos à TI e conseguir levar uma informação, levar uma mensagem para a alta direção? Boa tarde, primeiramente, né? Agradeço aí o convite para participar desse evento importante para a área. Obrigado, Murilo. Murilo, a segurança da informação sempre foi um grande desafio para todas as empresas, né? Porque, assim, você justificar alguns custos, as pessoas dizem assim, a frase que ele disse aqui, meu companheiro aí, você está louco, né? Eu vi muito isso, porque os investimentos não são baixos, né, nessa área, e realmente você ir com empresa de varejo farmacêutico, que eu tenho um governo que diz quanto é que é a minha margem, o preço do medicamento ele é tabelado, então, assim, eu não tenho massa de manobra, eu tenho uma margem que o governo já estabelece para mim, então, assim, minha margem não é menor ainda, é aquele negócio bem pequenininho. Então, levar essa segurança da informação para as contas é um desafio muito grande. Mas, como dizem por aí, às vezes não é no convencimento, é a dor, né? Então, assim, esses casos de invasões e tudo que tem aparecido nos jornais e tudo que tem acontecido no mundo sobre cybersecurity foi um grande impulsionador, né? Eu acho que todo mundo acabou usando isso aí como exemplo.
infelizmente, né, não deveria precisar disso, mas infelizmente eu acho que muita gente usou e eu usei, e a gente vem fazendo investimentos muito parecido com o que o Thiago falou aí, em ferramentas. A gente achava antigamente que estava seguro tendo um Fire, hoje em dia não tem mais a borda, né, porque o pessoal trabalhando em home office, eu tenho colaboradores em Portugal, para você ter ideia, né? Então, assim, não tem mais borda, o mundo é o limite. Então, assim, a proteção tem que ter muito mais amplitude. Então, ferramentas como o EDR, estamos fazendo investimento, gestão de identidade, duplo fator de autenticação. Então, estamos correndo aí quanto tempo. É uma luta também um pouco inglória, porque você é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Exatamente. A gente instala uma coisa hoje, amanhã o cara descobre outra forma de fazer, né, Thiago? Assim, cara... Nossa, a evolução da solução, né? Assim, ontem era o EDR, hoje já tem um XDR, né? E exatamente. correndo atrás, cara. Mas, graças a Deus, a gente tem tido uma abertura, viu, Murilo? Já é o XXXXDR, né? E a gente vai ter que botar uma proteção para o nome não crescer muito, né? Mas faz parte. Eu queria agora tentar brigar aqui, vou criar uma briga aqui para vocês. Cybersecurity. Uma mensagem para a turma. Custo é investimento ou hoje é continuidade do negócio? Nossa. Só tem escolha de Sofia aqui hoje, né? O dia todo difícil. Só tem charada difícil. Para responder, no convívio jurídico, eu aprendi a expressão... Porque a gente pode caminhar nas três. Eu queria que você escolhesse uma delas e falasse, ou né, pincelasse aí um pouco. É verdade. No convívio jurídico, eu aprendi uma expressão chamada assim, de fato e não de direito. Né? E para responder essa pergunta, eu acho que vai muito por esse viés. Eu acho que tudo vai do grau de maturidade. Tudo vai do grau de maturidade. Se a empresa... Eu recordo quando eu trabalhei numa empresa, não é assim que eu entrei, aí quando eu fui fazer um projeto de inovação nela, e disseram assim, eu não vendo tecnologia, eu vendo... Aí falou o nome do produto lá. Certo? Então, para esta empresa, então, qualquer ação que fosse feita era custo. Tá? Então, se você está numa empresa que ela começa a enxergar que ela precisa da infraestrutura, ou ela precisa da tecnologia, certo? Para que ela tenha o resultado dela, ela vai pensar isso como investimento. Tá? Quando a empresa ela tem uma responsabilidade social, tá? Quando ela tem uma responsabilidade para o cliente, não é? onde ela enxerga, não é, que a tecnologia, no caso a cibersegurança, ela não faz mais parte da tecnologia, aí sim, ela está enxergando como continuidade. Então, acho que seria, na minha visão, essa opinião aí. Afro, a bola está contigo. Eita. Custo, investimento e continuidade. Vamos lá. Eu defendo que é investimento, porque eu vou vir de trás para frente, tá? Eu acredito que, assim, se eu tenho uma marca, eu tenho um nome nacional, no caso, hoje, Pague Menos, né? Então, assim, se eu tenho um nome nacional, esse nome é um ativo, eu tenho um valor. Então, eu invisto cada dia mais para que esse meu nome, esse meu ativo, essa minha imagem, né, se perpetue, cresça. Então, quando eu tenho um ataque, qualquer coisa que tem algum problema com a imagem da minha empresa, eu vou ter um dano ao meu patrimônio. Então, eu acredito assim que para criação de valor para a empresa, eu acredito que hoje é investimento. Para não denegrir a imagem da empresa, porque fere muito a imagem da empresa, hein, pessoal? Um ataque, uma exposição dessa acaba com a imagem da empresa. Verdade. Vamos defender que seja investimento. Eu estou investindo na minha empresa, investindo no meu patrimônio. E no caso de ranço, meu amigo, eu perco os dados, né? Eu posso ter um sequestro de dados e posso perder outros ativos fora a imagem da empresa, né? Ativos de informação. Então, mais ainda é investimento na minha empresa, na minha imagem, nos meus ativos.
Bom, hoje eu trouxe essa pergunta porque ultimamente nós temos recebido muitas informações de empresas de retail, né, varejo, que estão sendo criptografadas, estão ficando... E vocês têm o serviço de Red Team, né? Isso, e estão ficando indisponíveis, né, nesse ambiente. E o que acontece? Quando a gente faz aí justamente uma análise de risco aqui, onde a gente identifica quantos dias essas empresas ficaram paradas sem vender e quanto seria de investimento, aí a gente consegue identificar também que a continuidade do negócio, ela também entra no papel. Sim. E aí o centro de custo muda. E como? E o centro de custo aquela muda. hora, né? Não quero saber do valor, botam bem para subir. Exatamente, exatamente. É nessa hora que onde você busca os parceiros, busca as melhores ferramentas, e muitas vezes você escolhe de forma errada, porque você escolhe apressadamente, sem fazer uma devida avaliação, sem uma devida a checagem, se aquele produto ou se aquele tipo de serviço vai lhe contemplar ou vai lhe assistir. Você falou uma coisa interessante, Murilo, que foi uma das coisas que a gente mudou lá na cultura interna, não foi, Rivaldo, Tiago e Pedro? A importância de estar junto do fabricante, tá? O que foi que a gente notou, né, ao longo desse período aí que a gente está à frente aí, né, nesse desafio, foi justamente o quê? Existem empresas, existem parceiros, mas acima de tudo, existem empresas que são chanceladas pelo fabricante. Tá? Então ela pode ter um determinado nível de certificação, outra vai ter outro nível de certificação, outra tem cases, né, que talvez tenham mais aderência ao seu ramo de negócio, e é bem pertinente o que o Murilo falou. Né? Então, lá no grupo, o que a gente tem feito? Estamos ouvindo os parceiros, mas também estamos próximos dos fabricantes também. Então, vira e mexe, a gente vai lá no fabricante, pede uma carta, quem são as empresas que estão certificadas, um exemplo, né, de rede, né? Quem são as empresas certificadas SD Brand? Ele vai lá, manda a cartinha. Quando a gente vai fazer um RFP, a gente pede lá a gente pede esse nível de certificação, que o time, né, que lá do SOC tenha X certificações, assim sucessivamente. Então, isso que o Murilo falou é importantíssimo, até porque quando você começa a trabalhar dessa forma, mostra também seu grau de maturidade, né? Então, a própria empresa parceira, né, dando um exemplo aqui, a Network, acredito eu que ela também preza pelo nome do serviço que ela está prestando. Né? Então, acho que é uma mão de duas vias. Graça, temos algumas perguntas, estamos com tempo? Temos sim. Na verdade, uma parte dessa pergunta já foi respondida, mas acho interessante voltar até para entender o contexto da pergunta. Nossa, enquanto eu estava falando com você, chegou outra. Ronaldo Sobral, Davi Cunha. Então, ele estava justamente querendo saber como é que foi a sinergia, já está rindo, né? Como é que foi a sinergia entre vocês, clientes, com a empresa, que, de certa forma, você colocou, né, esse relacionamento. Mas ele ainda vai além, se houve alguma resistência interna antes da implementação do projeto. Quer dizer, como é que vocês lidaram com essa questão internamente antes da implementação do projeto? Aquele convencimento, ter o budget necessário e tudo mais. Acho que os dois podem responder, né? Quer começar primeiro, meu querido? Posso? Na ordem alfabética agora, né? Vamos lá, pessoal. Realmente, assim, quando a gente foi iniciar o projeto, no caso aqui do case aqui de solução de segurança, né? Nós, assim, a gente procurou fazer primeiro o convencimento do board da empresa, né? Dos conselheiros da empresa, para que convencesse a nossa diretoria executiva, para que a gente pudesse aprovar esse projeto. Então, assim, já nasceu, foi um projeto que, graças a Deus, nasceu muito alinhado com o board da empresa, nasceu muito alinhado com a presidência executiva da empresa. Então, assim, essa fase a gente passou bem, tá? Aí, quando desceu para a implementação e que algumas pessoas tiveram alguns impactos, né? Porque, infelizmente, segurança, você abre mão de algumas coisas, né? Eu chamo assim, o mais conveniente seria deixar tudo aberto, mas não rola, né? Infelizmente, segurança tem algumas trocas que você precisa saber. Mas como a diretoria e a gestão estavam muito alinhadas, a gente conseguiu descer de forma suave, né, para todo mundo e
não tivemos grandes impactos na implementação, foi tudo muito tranquilo, e com a parceria da empresa que ajudou muito na implementação. Você tendo um parceiro forte, o Thiago falou do parceiro e do fabricante, concordo contigo, viu, Thiago, naquilo que você falou totalmente, faz toda a diferença o parceiro e o fabricante do lado, tá? Principalmente na hora do problema. Verdade. Na hora do problema, cara, você sabendo que tem um suporte do fabricante naquela solução, pode não ser nem o best, cara, não, ele não é o best, mas ele tá do teu lado lá, beleza, cara, tô dentro, fabricante, parceiros bons, tá feito. Te resolve. Verdade. Lá não é o que foi que ocorreu, né? Dos 5 maiores grupos concessionários do país, 3 tinham sido atacados, né? E como é de praxe, muita coisa ocorre de 2 formas. Ou você, né, chega por amor ou chega pela dor, né? Então, como a barba do vizinho começou a arder, aí o pessoal, quando a gente começou a levar os projetos, a coisa começou a fluir. Como eu mencionei, né, o fato de ter montado um PDCA era para justamente não mostrar, para não ir de pouquinho em pouquinho, né? Tem isso aqui para fazer, e depois, quando concluir, mas tem mais alguma coisa? Eita, depois tem mais alguma coisa? Não. Então, o que foi que a gente fez? A gente montou, com base na estrutura da gente, né? A gente tem um problema que, além de ter um volume grande, né? Hoje nós somos 6.000 colaboradores, dos 6.000, 4.000 usufruem de tecnologia. A gente está em 13 estados, 34 municípios. Então, para montar uma PSI, né, lá no grupo não tinha PSI, então para montar uma política de segurança e que esta cultura chegue na ponta, certo? Tem uma curva de maturidade e tem um deadline muito grande. Sem contar o turnover médio de 3%, que implica dizer que em 4 anos mudaria todo o time de novo. Então, essa é a dificuldade que se tem, que é muito comum em organizações. Mas como é que a gente trabalhou isso, né, junto lá dos acionistas? Foi montar todo um cronograma e mostrar para eles a importância, né? Eu lembro que os acionistas chegaram e disseram assim, e claro, né? Disseram que se eu tiver um backup é o mais importante. Então, tem budget para o backup? Tem. A gente foi lá e reestruturou. Aí nisso a gente chegou a citar, mas de que adianta ter o backup e a gente pode ser invadido todos os dias? Não, né? Então vamos implementar aqui uma ferramenta isso estava tudo lá no PDCA, né? Então a próxima ferramenta é um duplo fator, é um EDR, né? A gente substituir switches para ali E7, né? Já que a gente usa Fortinet lá como camada de firewall, né? Então vamos colocar FortiSuite também. Então a gente vai aumentando, né, às vezes até por osmose, né? A gente só fez mutar o fabricante, os valores são os mesmos, né? E nisso a gente trabalhando dessa forma, né? Então, digamos agora é um ambiente de disaster recovery, né? Barra cyber recovery, né? A gente está muito mais preocupado com cyber ataque. Aí eu chego para eles, a gente tem um RTO agora, né, de 15 dias. É satisfatório para vocês? Não, é muito. O valor de investimento é esse aqui, né? Então a gente vai trabalhando, mostrando a dor, né, caso venha um sinistro, né, e assim a gente consegue as aprovações. Perfeito, excelente, muito bom, muitos elogios aqui por vocês trazerem cases, que é sempre, os exemplos, né, são melhores. Então, parabéns aí. Os exemplos falam mais do que a apresentação. Muito bom. Excelente, obrigada. Nós que agradecemos. Palmas Obrigado, aí, Thiago, para essa obrigado. apresentação muito boa.